Olá, eu sou o pastor Welbert Aquino e seja abençoado em mais um Conexão Getsemane. Seja bem-vindo a mais um programa. Hoje nós tivemos a honra, o privilégio, eu tenho que falar assim, porque é realmente uma honra, de entrevistar um renomado cirurgião plástico aqui na região de Belo Horizonte, um renomado cirurgião plástico em Minas e no Brasil, Dr. Marcelo. Tudo bem, Dr. Marcelo? Tudo bem, Herbert, é um prazer. Eu que te agradeço pela honra de estar aqui falando com seus telespectadores. Fico muito honrado com o convite. Dr. Marcelo, fala com o pessoal em casa, quem é o Dr. Marcelo? Herbert, é muito difícil falar quem é o de si Dr. mesmo, Marcelo. Isso só para vocês que já estão acostumados com a câmera. Eu sou essa pessoa que vocês estão vendo, uma pessoa simples, uma pessoa transparente e que eu sempre falo, eu tenho vivido o que eu sonhei para minha vida. Amém. É a minha definição. Essa frase, ela é para te impactar. Tenho vivido o que eu sonhei para a minha vida. E você só vai conseguir viver o que sonhou para a sua vida se Jesus definir que esse sonho vai se realizar. E Ele define. Basta você dobrar seus joelhos e entender os propósitos de Deus. Doutor Marcelo, você conheceu Jesus com quantos anos? Você sempre foi evangélico? A minha mãe sempre foi evangélica. A sua mãe sempre foi evangélica? A minha mãe sempre foi. Ela casou com meu pai, que não era evangélico, e quando eu estava com aproximadamente 14, 15 anos, um senhor da igreja da minha mãe, que é presbiteriano, propôs de fazer um estudo de João com ele. Olha. E o meu pai era analfabeto, e ele me chamou para uma conversa e falou, olha, o negócio é o seguinte, vai vir um homem aí da igreja de sua mãe, que eu não conheço, não sei, e ele falou que vai fazer um estudo de João comigo. Como eu não sei o que ele vai ler, e nas palavras dele ele falava, eu não confio muito em crente, eu vou ter você vai ter que ler para mim. Então eu ficava fazendo um estudo de João junto com eles. Então eu que lia as passagens da Bíblia para meu pai, né? E aí naturalmente foi delineando a minha conversão junto com a do meu pai. Converteram juntos? Convertemos juntos. Você lendo a palavra de Deus entendeu que existia algo espiritual diferente naquilo ali? Com certeza. E era aquilo, né? Como eu falei, minha mãe sempre foi evangélica, sempre falou de Deus, de Jesus dentro da nossa casa, mas meu pai não era, então não tinha aquela obrigatoriedade. Aquela obrigatoriedade, Com certeza eu ia te perguntar, mas você já até respondeu. Existia então alguém orando por você? Ah, sim, claro. A minha mãe sempre foi uma mulher muito sábia em relação a isso. O acordo dela e do meu pai, né, que foi a seguinte forma, que ele casaria na igreja dela, que o casamento seria na igreja evangélica. Na igreja evangélica, porém os filhos seriam criados da forma que ele achava certo. Que ele falava que ele era católico, mas ele não ia em igreja nenhuma. Então ele não tinha segmento nenhum. É o que muita gente fala, né? Eu sou católico, mas nem é católico, não vai à igreja nenhuma. Não tem segmento nenhum. Então, dessa forma, a minha mãe sempre falou de Jesus, mas nunca forçou ou fez a gente ir na igreja, não, por causa da situação de compromisso que ela tinha com meu pai. E hoje, graças a Deus, todos somos evangélicos. Amém. Na verdade, o que você deixa bem claro é que ela casou em julgo desigual, mas ela manteve os princípios bíblicos. Primeiro, trazer o conhecimento da palavra para dentro da casa dela, né? E a outra coisa que ela fez, ela era submissa, então ela não forçou a barra com nada, ela deixou o espiritual agir. Nossa, eu lembro da minha mãe comparecer assim, em procissão com meu pai. Olha. Na Semana Santa, porque respeitando. E ela ia com ele e nunca teve problema. E ela sempre ia com uma prima minha, Cidinha, e ela falava assim, olha, eu vou com ele, mas um dia ele vai para a igreja comigo. Que eu vou orar por ele. E hoje, né, ele é diácono da igreja. Olha. Eu acho que ele vai mais que minha mãe hoje na igreja. Que maravilha.
Por isso, se você tem algum parente que ainda não conhece Jesus e está com medo de ser um missionário dentro da sua casa, faça como essa mulher. Continue na oração, continue de joelho dobrado. Um dia você vai ver sua família toda rendida a Jesus. Eu, quando comecei o programa, fui até alertado por você na nossa conversa de bastidor para não fazer um testemunho. Né? Eu não quero apresentar coisa triste para as pessoas. Mas não há como falar da superação. Não há, né, doutor Marcelo? Como falar do que Deus pode fazer na vida das pessoas. Fala um pouquinho, você não vai contar agora o testemunho completo, mas você veio de uma família humilde? Venho de uma família bem humilde mesmo. Eu sou do interior de Minas, né, uma cidade de Campo Belo, que fica aproximadamente 220 quilômetros aqui de Belo Horizonte. E, como eu falei, né, a situação do meu pai é uma pessoa analfabeta, que sempre teve emprego com baixa remuneração, a minha mãe mesma coisa, e fui criado dessa forma. É uma pobreza que meu pai sempre fala comigo, sempre falou com a gente. Nós somos pobres, mas uma pobreza com dignidade. Nunca nos faltou alimento, as coisas básicas, mas também nunca teve nada de conforto. Também não era a pobreza da novela, né? Porque a novela às vezes apresenta uma pobreza que tem telefone em casa, como você mesmo me alertou, apresenta uma pobreza que tem uma geladeira sofisticada, aquela pobreza não existe, não. Era pobre mesmo, era humilde mesmo. Era pobre mesmo, era humilde de ir para a escola com... o pessoal chamava de embornar, né, de capanga. A minha mãe pegava calça jeans, essas calças jeans, e fazia, na Dona Marinha, que era costureira lá, mandava fazer as nossas mochilas para a gente levar para a escola. Tudo adaptado. Tudo adaptado. Meus colegas tinham as bolsas, né, da Company, na época eram as marcas famosas, Nike, aí até outro dia eu encontrei com um amigo meu, que eu pedi a ele para carregar um pouquinho a mochila dele. Eu pegava ele, ô Paulo Henrique, deixa eu levar a sua mochila até ali na escola. Olha pra você ver, era uma coisa dessa forma, assim, entendeu? E a minha era uma mochila, eu lembro quando meu pai me deu aquela... Bem nacional de jeans, né? Agora virou até moda. Outro dia eu falei, olha, minha mãe já fazia isso pra mim há muito tempo. Mas assim, foi uma alegria quando meu pai me deu uma pastinha daquela escrita estudante, com a corujinha. Sei. Aquilo foi modernização na minha vida. Já foi modernização. Nossa. Você está sendo impactado no momento que o país tem muita gente desistindo da nação, indo embora para outros países, falando que o Brasil não dá mais, a corrupção comanda esse país. Você está vendo aqui que há possibilidade de fazer uma alteração de 180 graus na sua história. Basta que exista a mão de Deus e a ação do homem, porque ele também teve a participação dele. Continue aí, daqui a pouco, mais um pouquinho de Dr. Marcelo no Conexão Getsemane. Seja bem-vindo a mais um bloco de nosso programa. Hoje nós estamos tendo a oportunidade maravilhosa de entrevistar Dr. Marcelo, cirurgião plástico, conhecidíssimo aqui em Minas Gerais, muito famoso e uma pessoa muito humilde e que vai te contar uma história de milagre, porque foi realmente um milagre. Doutor, no bloco anterior a gente começou a falar sobre as dificuldades do estudo. Existiram dificuldades para você estudar, para se formar? Existiu sim, Elbert. Eu, de uma forma que realmente eu não sei explicar por qual motivo, o que me levou a isso, porque eu não tenho ninguém na minha família que seja médico, ou enfermeiro, ou qualquer outra coisa próximo. Mas eu, desde criança, eu falava que eu queria ser médico. E assim, era uma coisa que eu não sei, né? Eu não posso pensar que tenha sido de forma diferente, a não ser um sonho que Deus colocou no meu coração e que me deu força para brigar, para lutar por isso, entendeu? Então, assim,
eu nunca falei que eu queria fazer outra coisa a não ser médico. E mais engraçado ainda, mesmo quando eu era bem criança, a minha mãe fala que eu falava que eu queria ser médico para tirar a barriga dela. Então, desde criança eu já escolhi, inclusive, até a minha especialidade, né, de cirurgia plástica. Então, eu não vejo outra forma de ver isso como sendo realmente um sonho de Deus na minha vida e que Deus achou por bem me abençoar, me proteger e fazer eu pular todos os obstáculos para me tornar um médico. Aproveitando que você está falando sobre os obstáculos, com certeza, nessa vida que você passou de estudo, você deve ter se deparado com vários matadores de sonhos, né? Muita coisa chegou a te desanimar, porque tem gente que fala não vai dar na própria família. Fala. Tem amigo que fala não vai dar, que você trabalha, a sua família trabalha com alimentação vocês mexiam numa área rural, né? A então, gente criava porcos. Eu trabalhava, meu pai sempre trabalhou na olaria, e aí a gente tinha sempre um porquinho ali para criar, né, ter a gordura, carne, gordura. Subsistência nem mesmo. Pode hoje mais. E subsistência, exatamente. Então, assim, era uma coisa muito impensável eu me tornar médico com a situação que eu tinha. Então, assim, eu não tenho dúvida que isso aí tem sido um sonho de Deus na minha vida também. Muito, não posso deixar de falar, pastor Jorge tem falado muito sobre você na igreja, sempre está falando, né, que você venceu as barreiras, a gente fala no mundo espiritual, as barreiras espirituais e as barreiras físicas também, porque vai aparecer o custo financeiro, as barreiras físicas são isso, custo financeiro de se formar em medicina, as pessoas te desanimando. Eu tinha, quando eu estudava em escola secundária, teve uma vez eu na 7ª série, uma professora de geografia, Dona Elizabeth, pediu que nós no início do ano nos apresentássemos aos colegas e cada um levantava e falava o que queria ser. Então eu levantei e falei o meu nome, falei, eu quero ser médico. E logo em seguida, teve um colega que levantou, inclusive um grande amigo meu hoje, que levantou e falou, ô professor, mas como assim, ele vai ser médico? Preto pode ser médico? Para você ver que matadores de sonhos estiveram sempre presentes na sua história. Sempre. Sempre presente eu na na sua sétima série, o que? Eu tinha 13, 14 anos, né? Então, assim, barreira sempre teve. Pegando o gancho do que você falou, falando sobre preconceito, eu quero que você me diga se você sofreu preconceito além deste. Porque depois eu vou entrar na segunda, você vai me responder se você concorda com a questão de cota, se é realmente necessário. O que é cota, irmão? Cota é você ter um privilégio de entrar na faculdade com uma certa vantagem sobre os concorrentes, porque você é um deficiente físico, porque você é negro, né? Porque você está fora daquele contexto que é dito na sociedade como comum. Uhum. O que você tem a me falar sobre isso? Ô Ebert, eu não precisei de cotas para entrar na faculdade, mas eu não sou contra as cotas também não. Eu acho que eu não precisei das cotas do governo para fazer a faculdade, mas eu precisei sim de uma ajuda social, que foi a primeira igreja presbiteriana, que através de 5 famílias daquela igreja, que me abençoou financeiramente para que isso fosse assim concretizado. Então, a questão das cotas, eu acho que não deveria ser uma cota racial, mas uma cota para quem efetivamente comprove que tenha necessidade financeira. Para continuar estudando. É o mesmo pensamento que eu tenho. Uhum. Eu acho que além de fazer a questão aí do racial, procurar saber se a pessoa tem condição. Exatamente. Ou não. E você deixou uma coisa para fechar esse bloco muito importante, que é a sua participação em uma igreja. A igreja é um lugar onde você vai ser abençoado.
Se você às vezes pensa assim, ah, não, eu vou só na igreja porque para cumprir ali uma obrigação. Não, a igreja pode mudar a história das pessoas. Pode sim. Ela é a casa de Deus e ali tem pessoas de Deus que vão ser usadas como ferramenta para abençoar de repente o seu futuro. Continue aí agora com uma linda música e daqui a pouco mais um pouquinho do Dr. Marcelo, cirurgião plástico. Nada melhor do que louvar a Deus. Oferecer a Ele um culto agradável, santo. Será que você pode se colocar de pé? Vamos cantar, vamos louvar. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, yeah. Ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Ele é excelso, supremo e digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Vamos ao Senhor, vamos ao Senhor. Seu nome é santo, seu nome é santo, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo.
com a honra de estar aqui hoje com um cirurgião plástico renomado, eu tenho a oportunidade de conversar com o Dr. Marcelo. Dr. Marcelo, cirurgia plástica, por que você escolheu cirurgia plástica? Ebert, a cirurgia plástica é uma especialidade que te deixa numa situação que você pode trabalhar com a parte reconstrutora, que é uma parte magnífica, e com a parte de estética também, que é uma complementa a outra, né? Como eu falei no primeiro bloco, eu sempre achei que dentro da medicina o que sempre me atraiu mais foi a parte cirúrgica, e dentro da parte cirúrgica a cirurgia plástica. Por isso eu escolhi a cirurgia plástica. Existe algum cuidado que a pessoa tem que tomar, tá lá em casa? Porque aqui a gente tem que trazer informação também sobre cirurgia plástica. Por exemplo, eu já ouvi falar que tem várias especialidades que estão aplicando o Botox, que é hoje uma técnica da cirurgia plástica, né? É uma técnica médica, né? É uma técnica médica que deveria ser prioritariamente executada por um cirurgião plástico ou um dermatologista. Tem outros colegas que se aventuram nessa possibilidade achando que é um procedimento simples. E hoje a gente vê, inclusive, uma invasão não só de outros especialistas médicos, mas de outros profissionais, biomédicos, que se intitulam doutores. E no Brasil tem essa cultura de chamar médico de doutor. Sim. Entendeu? Então, os biomédicos, os fisioterapeutas, os enfermeiros, tomando carona nisso e aproveitando a ignorância da população, eles colocam na frente doutor fulano de tal, doutora fulano de tal, e a população, ela é enganada. Ela entende que ela está sendo atendida por um profissional médico. Um dentista, por exemplo, pode aplicar o Botox? O dentista, ele, pela regulamentação da profissão dele, ele pode usar o Botox para fins terapêuticos e não fins estéticos. Por exemplo, o seu dentista, que oferece para melhorar a sua ruga, ele não está fazendo o que está determinado no próprio conselho dele. Não é questão do Conselho Federal de Medicina, é o conselho dele que não deixa ele fazer, porque ele não teve preparo para isso. Inclusive, Ebert, tem um comunicado da Sociedade Brasileira de Dermatologia, de uma empresária no Rio Grande do Sul, que foi submeter a um peeling de fenol, que é um peeling absolutamente agressivo, que deve ser feito em bloco cirúrgico, não é em consultório, é em bloco cirúrgico, e um biomédico realizou esse procedimento no corpo inteiro da paciente. Meu Deus. Causando uma queimadura de 3º grau, quase que em 100% do corpo dela. Por isso, com essa oportunidade de estar entrando no assunto da medicina, dessa área especificamente, procure um médico, procure um cirurgião plástico. Você quer deixar algum telefone da sua clínica onde você atende, doutor? Pode deixar o telefone. Será um prazer. A gente atende no Hospital Life Center. E outra coisa, acho que é muito importante você olhar a estrutura onde você é atendido. Tudo tem preço. A medicina tem preço e a medicina não é barata. Então desconfie de procedimento estético, de procedimento de cirurgia plástica. São leiloados, né? Que são leiloados, não é leilão. Eu tenho o prazer de anunciar o meu nome no Jornal da Getsemane. Infelizmente, alguns irmãos interpretam isso como um custo menor ou um preço menor. Não é isso. Quando você coloca o nome ali, o pastor Jorge sempre procura referência para colocar ali. O pastor Jorge está então sempre falando. Você está sendo referenciado. Isso não significa que você vai ter um preço menor lá na clínica, não. Mas significa que você vai ter qualidade e compromisso de ser bem atendido. Qual que é o telefone da clínica? Nosso telefone é o 3653-9910. 3653-9910. Vai aparecer escrito aqui. Se você estiver querendo saber alguma coisa sobre cirurgia plástica, fazer uma consulta com o doutor, procure um profissional que seja realmente um profissional da área. Como não poderíamos deixar, nós temos uma palavra hoje, nesse momento de superação, nesse momento que eu falei, um país passando por uma crise, e a gente tem um exemplo desse, que superou todas as barreiras físicas e humanas de uma situação que talvez era quase impossível aos olhos humanos, e hoje é um médico, uma autoridade respeitada na sociedade. A palavra de hoje ela encontra-se em Gênesis 21, a partir do versículo 14. Vamos lá comigo?
Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-as a Agar, tendo-os colocado nos ombros dela. Despediu-se com o menino. Ela se pôs no caminho e ficou vagando no deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha. Porque pensou, não posso ver esse menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar e lá onde você o deixou. Levante o menino, tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu a água da vasilha e deu beber ao menino. Deus estava com o menino e ele cresceu e viveu no deserto e tornou-se um flecheiro. E desse menino nasceu uma grande nação. Ela passou por um problema muito grave. Ela foi abandonada pelo marido. Abraão tinha abandonado, né, doutor, a mãe desse menino, porque a mulher dele tinha pedido, Sara tinha pedido para que ela mandasse esse menino embora. Então você imagina uma mãe solteira, sem um filho no deserto, sem nada para beber e nada para comer. A luta veio naquele momento. E o que ela fez? Ela até se afastou do menino para não ver a situação de morte dele. Naquele momento, Deus viu do céu, mandou um anjo e aquele anjo mudou a história daquele menino. Mudou a história do Dr. Marcelo, mudou também a minha história e pode mudar a sua. Deixa um recado para as pessoas que estão em casa, doutor, sobre a questão de superação, bem rapidinho. Com certeza. Eu acho que sempre há um segredo na superação. E esse segredo é Jesus, tá? Não tem nenhuma fórmula mágica. O que vai fazer a diferença na sua vida é Jesus. As batalhas que eu enfrentei, qualquer outra pessoa poderia ter enfrentado, mas eu não sei se venceria. Eu estou vencendo porque eu tenho Jesus no meu coração. Amém. Doutor Marcelo, eu sou Getsemane. E você? Eu também, sou Getsemane. Seja abençoado e até o nosso próximo programa, Conexão Getsemane. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Iremos andar. Iremos andar.
que pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos iremos andar, iremos andar, iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar,